Galera, dando continuidade aos exercícios do Bora Aplicar Razão e Proporção, exercício número 3. É uma questão do Enem, da parte do PPL 2015. Ao se perfurar um poço no chão, na forma de um cilindro circular reto, então observem, grifem aí, é um cilindro circular reto, toda a terra retirada é amontoada na forma de um cone circular reto. Cone circular reto, cujo raio da base é o triplo do raio da base do poço. E a altura é 2,4 metros. Sabe-se que o volume desse cone de terra é 20% maior do que o volume do poço cilíndrico, pois a terra fica mais fofa após ser escavada. Qual é a profundidade em metros desse poço? Galera, vamos para algumas observações aqui que são importantes da gente fazer, tá? Primeira observação que é importante a gente fazer. Eu tenho dois sólidos aí. Primeiro o cone, depois o cilindro. O volume do cone é 1/3 da área da base vezes a altura. O volume do cilindro é área da base vezes a altura. Sólido com ponta, que no caso seria o cone e a pirâmide, é 1/3 da área da base vezes a altura. Prisma e cilindro, que é um sólido de revolução, no caso aqui o cilindro, é a área da base vezes a altura. Nos dois casos, a área da base são círculos. Só para lembrar aqui também, aproveitando, a área do círculo, ela é πr². Vamos para as informações aí. Primeiro, tá? Primeiro, em relação ao cone. Certo? Em relação ao cone, ele fala o seguinte, o raio da base é o triplo do raio do poço. Então eu vou colocar os dois aqui já, O poço, que é o poço. Certo? Se eu disser que o raio do poço é x, eu vou dizer que o raio do cone é 3x, porque ele fala aqui, o raio da base do cone circular reto é o triplo do poço. E a sua altura é 2,4 metros. E a sua altura é 2,4 metros. Depois ele me dá uma outra informação que é a seguinte. Ele fala que o volume, olha lá, do poço, que o volume do cone é 20% maior. Só para vocês terem uma ideia, na aula de porcentagem vocês vão poder visualizar o que significa ser 20% maior, mas agora vocês vão ter que acreditar em mim aqui que o volume do cone ele é 20% maior que o volume do poço. Esta é a outra informação que ele me deu. Perfeito? A pergunta é, qual é a profundidade do poço? Ou seja, qual é a altura do poço? Então, na verdade, eu vou fazer o quê? Eu vou pegar esta informação que está aqui agora e vou substituir. Qual é o volume do cone? É 1/3, olha lá, o volume do cone. Vou substituir aqui, volume do cone. É 1/3 da área da base, que é π vezes 3x², que é o seu raio. Não é? Lembra? πr² é a área da base. Vezes a sua altura, que é 2,4. Isso é igual a 1,2 vezes o volume do poço, que é a área da base vezes a altura. Ou seja, π vezes x² vezes o h, que é o que a gente quer. Certo? Então ficou volume do cone, que é 1/3 de πr² vezes a altura, é igual a 1,2, que é 20% maior que o volume do poço, que é πx² vezes h. O que acontece aqui? Aqui vai ficar assim, π, 1/3 de π, 9x² vezes 2,4 é igual a 1,2 vezes π vezes x² vezes o h, que é o que eu quero. Galera, não sei se vocês perceberam, dá pra gente simplificar. Dá pra gente cortar, passar a vara no π, dá pra gente passar a vara no x², e dá pra gente simplificar o 2,4 com 1,2, sobra 2. Dá pra gente simplificar também aqui, 3 com 9, sobra 3. Automaticamente sobrou o quê? 3 vezes 2. Então, h é 6 metros. Alternativa
B. Tá lá, ó. Certo? Então, qual que era o exercício? Qual que é a ideia da proporção aqui? É 1,2. É você entender qual é a relação entre os dois. Ah, Gaspar, eu poderia fazer o seguinte, que o volume do cone dividido pelo volume do poço dá 1,2? É, porque se ele é 20% maior, é porque a razão vai dar 1,2. Pode também. A ideia é essa. Ele relacionou os dois sólidos. Ele relacionou o cone com o cilindro. Relacionar grandezas, relacionar volumes, tal, é uma forma de proporção, é uma forma de razão. Certo, galera? Tudo bem? Então, fiquem aí com o exercício. A gente se vê na próxima. Um abraço, galera!